Fala aí pessoal, mais um vídeo começando. A gente vai continuar falando sobre cotovelo e antebraço, tá? Então a gente vai fazer um vídeo ali um pouquinho mais dinâmico agora, seguindo aqui um roteirinho que eu fiz. Mas basicamente a gente vai tentar trazer de uma forma um pouco mais prática aqueles conceitos mais teóricos que a gente viu no outro vídeo, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala dessa articulação do cotovelo, a gente vai ter os três ossos principais. Então a gente tem o húmero, a gente tem o rádio, a gente tem a una, tá? A gente tem uma cápsula articular, os ligamentos, tá? Então depois a gente vai falar dessa cápsula, desses ligamentos. Mas a gente tem que dar uma olhada nesse encaixe ósseo. Então vamos lá. Quando a gente pensa nesse encaixe ósseo entre o rádio e a una, né? E o húmero, então a gente tem aqui a articulação radionar proximal entre a cabeça do rádio, que é como se fosse um botão, e a incisura radial da una, certo? Aqui a gente tem a articulação húmero-radial entre o húmero e o rádio. E a gente tem o capítulo, tá? Se a gente for dividir aqui, tem essa partezinha aqui, a tróclea, lembra? Aqui a gente tem o capítulo. O capítulo se articula na fóvea do rádio. Então a fóvea é uma concavidadezinha que vai se articular com o capítulo. E aqui no una a gente tem o olécrino da una, né, que a gente consegue ver bem nessa vista aqui lateral, se articulando ali na fossa do olécrino e na tróclea aqui, rodando sobre a tróclea. Então aqui a gente tem a incisura troclear da una, que é onde a gente vai ter a conexão ali entre a tróclea e o olécrino, beleza? E esse encaixe vai permitir esses momentos de flexo e extensão, tá? Então, essa bolinha do cotovelo aqui, né, que a gente consegue palpar muito facilmente, é o olécrino, beleza? Uh, e esse encaixe ósseo, ele vai ser importante porque ele vai dar muita estabilidade para essa articulação do cotovelo e também vai limitar outros tipos de movimento. Então, ele só vai se movimentar em flexão e extensão, beleza? Por conta desse encaixe. E aqui a gente tem o rádio, né, que se encaixa aqui com o capítulo, né, essa fóvea do rádio se encaixando com o capítulo, formando essa articulação umbioradial. Uma coisa que é importante, que eu não sei se eu falei no outro vídeo, é que o rádio se encaixando aqui no capítulo, ele é importante para dar estabilidade contra as forças em valgo do cotovelo. Tá? Por quê? Imagina assim, força em valgo é uma força que vai em sentido medial, né, o cotovelo ali para dentro, que aumenta ali. E o rádio, quando a gente tem esse movimento ocorrendo, né, o rádio ele vai estar aqui colado com o capítulo do húmero, e aí ele vai impedir que a gente tenha, por exemplo, esse cotovelo, né, gerando esse movimento em valgo. Então a gente tem dois mecanismos que geram, né, que estabilizam o cotovelo contra o valgo. O ligamento colateral ulnar, que tem aquelas fibras anteriores, posteriores e transversas, né? E a gente tem aqui a articulação húmero-radial. Então são dois mecanismos que geram uma estabilidade em valgo, beleza? Por que eu falei isso? Porque muitas vezes a gente tem pacientes, né? Então é comum, né, pacientes que têm uma fratura da cabeça do rádio, tá? Em alguns casos, dependendo do tipo da fratura, o cirurgião acaba optando em retirar a cabeça do rádio. Então retira a cabeça do rádio ali, e isso gera uma grande instabilidade, tá? Justamente por conta dessa diminuição aqui, porque quando a gente pensa nessa estabilidade em valgo, 50% da estabilidade ela vai ser dada por conta dessa articulação entre o rádio e o húmero. Tá? Então isso é um fator importante aí. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre a cápsula e os ligamentos. Então aqui a gente tem a cápsula, que é uma cápsula fibrosa, não tem nada demais. Essa cápsula vai estar ao redor ali dos três ossos, das três articulações mais proximais. Né? Então ela envolve tanto a radial, quanto a merunar, quanto a radionar proximal. E tirando a cápsula, a gente consegue ver os ligamentos. Então aqui a gente tem o ligamento rádio humeroradial, tá? Perdão, ligamento colateral radial, tá? O ligamento colateral radial que vai aqui do epicôndilo lateral até o rádio. E ele se insere aqui, lembra que a gente tinha dois, né? A gente tinha um que vinha mais inferior e o outro que se inseria aqui no ligamento anular. Aqui a gente só consegue ver um. A gente tem o ligamento colateral radial lateral e o mais medial, que se insere no anular. Mas enfim. Aqui a gente tem o ligamento anular, que está ao redor aqui da cabeça do rádio, né? Então a gente consegue ver que ele tem origem na una aqui, vai se inserir aqui de novo na una do outro lado. E ele abraça essa cabeça do rádio, mantendo ela firme. E aqui a gente tem o ligamento, os ligamentos unares. Né? Então tem um ligamento unar transverso, tá? Que tem origem na una e se insere na una, um ligamento mais estabilizador. Tem as fibras posteriores e as fibras anteriores. Então essas fibras anteriores são tensionadas quando eu estendo. Essas posteriores são tensionadas quando eu flexiono. Beleza?
E basicamente é isso. E aqui a gente tem aquele anel osteofibroso, né, que é dado por esse ligamento anular e tal, e por aí vai. Então, algumas estruturas importantes aí. Quando a gente pensa na questão da artrologia, né, então a gente já viu que no movimento de flexão a gente vai ter a ulna, tirar esses ligamentos, aqueles movimentos articulares. A gente tem a ulna rodando, deslizando e girando para o mesmo lado, tá? E o rádio ele vai também rolar e deslizar para o mesmo lado. E aí, quando a gente pensa no movimento de pronospinação, a gente tem aqui a articulação radionar proximal entre o rádio e a ulna, que a gente já falou bastante. E agora a gente vai falar de uma outra, que é a radionar distal, a gente não pode esquecer dela. Então aqui a gente tem a articulação radionar distal. A articulação radionar distal ela vai ser reforçada por vários ligamentos. Tá? Então a gente tem aqui os ligamentos radionar palmar, que é mais anterior, e o ligamento radionar dorsal, que é mais posterior. Beleza? Além de vários outros ligamentos ali que vão fazer parte daquele complexo de fibrocartilagem lá e tal. Tirar esses ligamentos que eles pra gente agora não vão ser tão interessantes. A gente quer ver a articulação. Lógico, aqui tem um monte de ligamento do carpo também e tal. Discos, enfim. Beleza. Então aqui a gente tem a articulação radionar distal. A gente tem aqui os processos estiloides, né, de rádio e de ulna. Tá? O rádio, ele vai estar... Opa, eu tirei o osso do carpo ali sem querer. Mas o rádio, a gente observa que ele vai ter uma área de contato maior com alguns ossos do carpo aqui. Então, principalmente com o escafoide, com o semilunar e um pedacinho aqui do piramidal. Tá? E aí a ulna não, ela fica um pouquinho mais solta. Né? Nessa imagem não dá pra ver tão bem, então a ulna aqui ela tá bem maior. Mas a ulna ela é um pouquinho menor que isso, tá? Geralmente aí. Então a gente tem uma relação, né? Lembra que a ulna proximal ela é maior e a ulna distal é menor, que a gente tem a cabeça da ulna. Já o rádio é o contrário. O rádio proximal ele é menor e o rádio distal ele é maior. E aí, quando a gente pensa naquela questão de descarga de peso, a gente tem aqui que a maior parte do peso que é descarregado ele vai para o rádio, né? Então 80% do peso que é descarregado ele vai para o rádio. Nossa, ficou bem feio isso aqui. E aí a gente tem essa estruturazinha aqui importante, que é a membrana interóssea, que ela faz o quê? Ela transmite uma parte desse peso para a ulna. E aí a gente tem o quê? Um compartilhamento de estresse. Então vai chegar a 50% de cada lá na articulação do cotovelo. Isso vai evitar desgastes nessa articulação radial, beleza? Então basicamente é isso. Essa membrana ela também é importante porque ela vai servir de origem para alguns músculos e ela também conecta ali esses dois firmemente, beleza? Aqui não dá para ver as diferentes partes ali da membrana, né? A gente tem essas fibras mais superiores ali, né? O cordão oblíquo, mas a gente tem aquelas fibrinhas aqui oblíquas inferiores, né? Que vão ajudar ali. A gente tem essa banda central grandona, né? Que faz a transmissão de carga, e a gente tem aquelas fibrinhas que auxiliam na estabilização, por exemplo, da radionar distal, beleza? Mas basicamente é isso. Então, bom, em relação a DM, né, a gente tem que a flexão e extensão vão ser de mais ou menos 0 a menos 5 e 150, né, de flexão, e pronação e supinação, a gente tem uma média de mais ou menos 85 graus de pronação e 75 de supinação. E seria isso em relação à questão mais ósteo e articular mesmo, beleza? Depois a gente vai ver ali os movimentos, acho que vai ficar mais fácil. Em relação à inervação, não vou voltar aqui no plexo braquial, a gente não vai rever todo o plexo braquial, mas a gente tem aqui, vamos só dar uma relembrada, né, algumas coisas ali. Então aqui no plexo braquial a gente tem os três troncos, né, tronco superior, médio e inferior, superior, médio e inferior, que vão se ramificar em cordões anteriores e posteriores. E a gente tem no cordão posterior a saída aqui desse nervão, né, o cordão posterior, cordão lateral, cordão medial. A gente vai ter a saída aqui do nervo radial. O nervo radial ele passa posterior aqui no braço, certo? E aqui no antebraço também. Aqui na verdade ele até se ramifica, né? Então a gente tem o nervo radial profundo e o nervo radial superficial, tá? E ele vai se ramificar em profundo para justamente inervar os extensores do braço e ele também dá sensibilidade aqui para a parte dorsal ali da mão e tal. Tá? Então esse ramo profundo ele vai inervar principalmente os extensores. Porque se a gente pensar na questão muscular, os extensores do punho, né, por exemplo, eles têm origem aqui nesse condilo lateral.
Então o radial ele passa bem próximo dos extensores, e aí ele vai fazer a inervação dos extensores de punho, extensores do braço, beleza? Então esse é o nervo radial. Se a gente olhar nessa vista aqui, lembra que eu falei que o mediano, a gente tem o ulnar, o mediano e o radial. Aqui dá pra gente ver bem, ó. O radial passa bem em cima do rádio, aqui no lateral esse grossão aqui é o ulnar, e aqui no meio dos dois a gente tem o nervo mediano. Tá? Então o ulnar passa na ulna, o mediano passa no meio e o radial passa em cima do rádio. Agora, quando a gente olha lá em cima, cadê? Tá. Então a gente vai ter aqui saindo, né, desse cordão lateral um outro nervo, que é esse nervozinho aqui, né, que sai no cordão lateral, que é o nervo músculo cutâneo. O nervo músculo cutâneo, ele vai inervar, deixa eu tirar o radial ali, senão ele vai confundir. O nervo músculo cutâneo, ele passa anterior aqui no nosso braço, e ele inerva os flexores do cotovelo. E ele vai se ramificar aqui, e ele vai dar sensibilidade, né, mais superficial ali a pele, né? Então, se a gente for ver que a inervação dele é mais superficial aqui nesse abaixo do cotovelo. Então ele inerva os flexores de cotovelo, bíceps braquial, braquial, coraco braquial, tá? E etc ali. Beleza? Então esse é o músculo cutâneo. A gente já falou do radial, do músculo cutâneo. A gente tem o nervo mediano, tá? O nervo mediano ele vai ser formado a partir de uma ramificação aqui do cordão lateral, de um raminho do cordão lateral, que é esse aqui, e um raminho do cordão medial. Então eu tenho um raminho do cordão lateral e um raminho do cordão medial que vão formar o nervo mediano. E aí o nervo mediano ele vai descer aqui, ele passa ali no meu epicôndilo lateral, né? Passa aqui próximo ao epicôndilo medial, na verdade. E ele vai inervar os músculos flexores de punho, tá? Que passam, tem origem no epicôndilo medial. E também alguns músculos ali, né? Algumas regiões ali da minha mão, beleza? Principalmente a sensibilidade na região aqui dorsal da mão. Tá? Então esse é o nervo mediano. O nervo mediano ele vai inervar flexores de punho e a sensibilidade ali na mão, principalmente nessa região aqui. Então é muito comum pessoas que têm a síndrome do túnel do carpo, que é gerada por uma compressão desse nervo mediano, terem um formigamento, né, nessa região desses 3 primeiros dedos aqui. E aí a gente tem, por último, porém não menos importante, o nervo ulnar, que é esse nervozão aqui que passa mais lateral, próximo à ulna. Tá? Então, o nervo ulnar ele vai ser uma continuidade desse fascículo, né, lateral aqui. Então, o fascículo lateral, o cordão lateral, vai originar o nervo ulnar. O nervo ulnar ele vai passar aqui medial no braço, né? Passa por trás ele do epicôndilo medial. E aí ele vai inervar aqui alguns músculos, então ele inerva, se não me engano, o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo, né, alguma coisa assim. Mas a principal função dele é inervar os músculos intrínsecos de mão, tá? Então aqui ele se ramifica, ó, em superficial e profundo, né? Não, em ramo anterior, perdão, em ramo posterior, que daí vai se ramificar mais ainda. Então a gente tem um monte de ramificaçãozinha, né? Ramificação palmar, ramificação mediana, enfim, por aí vai, tá? Mas basicamente o nervo mediano ele vai fazer inervação de músculos intrínsecos da mão ali. Perdão, o nervo ulnar, tá? O nervo ulnar vai fazer ramificação de músculos intrínsecos da mão, tá? Esse aqui é do nervo radial. Esse aqui também. Beleza? Então basicamente é isso. A gente falou sobre os 4. Músculo cutâneo, flexores do braço. Radial, extensores do braço, extensores de punho. Mediano, flexores de braço, 3 primeiros dedos. Ulnar, intrínsecos na mão. Tá? Só para a gente ter um geralzão aí. E agora a gente vai falar sobre os músculos. Beleza? Vou tirar a inervação, vamos colocar musculatura. Bom, então vamos lá. Quando a gente pensa, né, nos flexores de cotovelo, a gente falou sobre 4, né, vamos pensar nos principais aqui. Vou tirar aqui o deltoide para a gente visualizar melhor essa musculatura. Beleza, então a gente consegue ver aqui o bíceps braquial, que é o maiorzão, né? Então a gente tem a cabeça curta, que é a cabeça mais medial, e a cabeça longa. Ela é longa por conta do tamanho do tendão, que vai se inserir lá no tubérculo supraglenoidal. Então o bíceps braquial ele vai ter origem na escápula, no processo coracoide, e no tubérculo supraglenoidal, e ele vai se inserir aqui no rádio. Tá?
gente tem o braquiorradial. Então ele é um músculo flexor do cotovelo e também de supinador. Embaixo dele, a gente tem aqui o braquial. Tá? Deixa eu tirar o bíceps só para a gente ver o braquial. O braquial tem origem na parte anterior do húmero, ele se insere aqui no processo coronoide da una, se eu não estou enganado. Tá? Então ele é um músculo flexor puro do cotovelo. Embaixo dele, a gente consegue ver bem aqui a origem do braquiorradial. Então o braquiorradial ele vai ter origem tubérculo na crista, se eu não me engano, supraepicondilar aqui. E ele se insere lá no processo estiloide do rádio, então ele se insere no rádio bem distal, tá ali. E a gente tem aqui o músculo supinador que está aqui embaixo. Tá? Então o músculo supinador, não, perdão, o músculo pronador pronador redondo, o supinador ele é um extensor. Porque o músculo pronador redondo, o que ele faz? Ele tem origem no epicôndilo medial, ele se insere no rádio, ele faz esse movimento de pronação, mas ele também auxilia nessa flexão, porque ele cruza a articulação do cotovelo aqui. Beleza? Então são os 4 músculos aí. Uma coisa importante. Opa, aqui. Não sei se eu comentei também. O braquiorradial, ele é um músculo que ele auxilia tanto na pronação quanto na supinação. Por quê? Quando o braquiorradial contrai, ele sempre vai trazer o braço para uma posição neutra. Então, coloca o seu braço em prono e contrai. Faz uma contração ali do braquial. Né? Faz como se fosse uma flexão ali. Você vê que o seu braço ele sempre vai vir para o neutro. Então, ó, se eu deixo meu braço solto, em prono, eu faço uma flexão, ele tende a vir para neutro. Beleza? Porque sempre que o braquiorradial contrai, ele vai trazer o braço para neutro. Ele vai ter a inserção dele no processo estiloide do rádio. Beleza? Então é isso. Então esses são os flexores do cotovelo. Tá? Quando a gente vai para o compartimento posterior, a gente tem os extensores do cotovelo. E a gente vai falar do tríceps braquial e aqui embaixo do ancônio. Tá? O ancônio é esse aqui. Ó. O tríceps braquial ele vai ter 3 cabeças. Vou tirar o deltoide de novo. Ele tem uma cabeça longa que vai se inserir lá no tubérculo infraglenoidal. Por que infraglenoidal? A gente tem a glenoide, vai bem embaixo da glenoide. Então a origem dele, tubérculo infraglenoidal, cabeça longa. A cabeça lateral vai ter origem na parte posterior, mais proximal ali do húmero. E a cabeça medial, que está embaixo dessas duas, vai ter origem, se eu tirar vai sair tudo. Ela vai ter origem aqui na parte posterior do húmero também. E os 3 vão se inserir aqui no oleclum da una. Tá? Então quando o tríceps contrai, o que ele faz? Ele puxa o oleclum da una, ele faz isso aqui. É a extensão do cotovelo. Já o ancônio, ele tem origem no epicôndilo lateral, aqui próximo ao epicôndilo lateral. Né? E ele se insere aqui na una também. Beleza? Então também é um extensor do cotovelo. O cone ele é mais um estabilizador. E quando a gente vai pensar naquela questão de recrutamento, a primeira cabeça, por ordem, primeiro a ser recrutado, ancônio e a cabeça medial, o tríceps. Depois a gente tem a cabeça lateral e por último a cabeça longa, só em casos quando eu preciso realmente gerar força. Tá bom? Vou esconder aqui o tríceps, vamos esconder o bíceps também. Na verdade o bíceps eu vou deixar. Para a gente falar dos músculos supinadores. Tá? Deixa eu tirar aqui. Tirar esses músculos do antebraço. Depois a gente vai ter um vídeo falando mais sobre eles. Tá? A gente vai falar de punho, de mão e tal. Mas vamos falar do supinador. Aqui a gente tem o músculo supinador. O músculo supinador ele vai ter origem. Ele tem, na verdade, origem aqui no epicôndilo lateral. Tem origem no rádio. Na verdade, ele tem origem na una, né? Ele se insere aqui no pedacinho do epicôndilo lateral, principalmente no rádio. Então, quando esse músculo contrai, ó, o sentido de contração das fibras dele, ele faz isso. Então, quando ele contrai, o que ele vai fazer? Ele vai se inserir medial no rádio. E aí ele puxa o rádio medial para fora, para a lateral. Então ele é um músculo que ele tem origem aqui atrás, ele se insere aqui. Né? O que ele faz? Ele contrai e faz isso. Ó. Você está dando para ver aí. Mas ele faz isso aqui. Tá? Então ele é um músculo importante na supinação. Já o bíceps braquial, se a gente for olhar ele, ó, a gente tem a cabeça longa e a cabeça curta. Eles vão se inserir aonde? Vai se inserir aqui no rádio também. Então o bíceps braquial se insere na tuberosidade do rádio. E aí, quando ele contrai, o que ele faz? Ele vai puxar o rádio também em sentido medial. Beleza? Então, ele também auxilia na supinação. Então, os dois músculos supinadores, bíceps braquial e o supinador. Quando a gente pensa nos músculos pronadores, eu tirei aqui, vamos voltar. A gente tem o músculo mais superficial, que a gente consegue ver ele muito fácil, que é o pronador redondo. Tá? Então, esse primeiro músculozão aqui, pronador redondo. Então, vamos tirar aqui o braquiorradial. O pronador redondo ele vai ter origem no epicôndilo medial e ele se insere no rádio.
E aí, quando ele contrai, o que ele faz? A origem dele está aqui, inserção ali. Quando ele contrai, ele faz a pronação. O outro, ele é um músculo mais profundo. A gente tem que tirar algumas camadas aqui, que é o pronador quadrado, ele está lá embaixo. Vamos tirar aqui para a gente ver bem ele. Flexor lunar, flexor radial, flexor dos dedos, superficial profundo. A gente tem um monte de músculo aqui. Tá, então aqui a gente tem o pronador quadrado, que é o músculo mais profundo. E aí a gente tem que ele se origina no rádio e se insere na una. E o sentido de contração dele é perpendicular ao eixo, né? Então a gente tem um eixo de rotação que cruza mais ou menos aqui assim, lembra? O eixo de rotação. E aí a gente tem o pronador quadrado tem o sentido de contração perpendicular ao eixo. E aí quando ele contrai, ele faz esse movimento, ele puxa o rádio por cima da una, né? Fazendo com que o rádio gire por cima da una, e ele faz esse movimento de pronação. Então quando a gente tem a supinação, aqui eu tenho o rádio do lado da una. Quando eu prono, o rádio ele passa por cima, ele atravessa por cima da una. Beleza? Quem faz isso é o pronador quadrado e o pronador redondo. Então o pronador quadrado, ele é o principal, né? Quando eu fazer um movimento assim, eu ativo o pronador quadrado. Quando eu preciso fazer força, aí eu tenho a ativação do pronador redondo também. Beleza? Aquela ordem de recrutamento que a gente sempre fala. E em geral, eu acho que seria isso. Tá? Então a gente falou um pouquinho sobre a questão, né, dos ossos, falou sobre articulação, falou sobre inervação, falou sobre os músculos ali. Agora vamos ver um pouquinho só dos movimentos, né, que a gente tem ali em relação ao membro superior. Então a gente tem aqui uma flexão do cotovelo, né? A gente falou sobre a diferença, né? Então quando o ombro está flexionado, eu tenho maior velocidade de contração, porém menos força. Quando o ombro está estendido, eu tenho mais força de contração, uma velocidade menor. Então a gente consegue ver aqui os músculos participando, né? Aqui, ó, bíceps braquial, braquial, braquiorradial. O pronador redondo não está aqui, né? Mas ele também é um músculo sinergista ali, ele tem uma pequena parcela de ajuda. A gente consegue ver bem esse movimento. Aqui a gente tem uma de extensão do cotovelo. A gente tem aqui as três cabeças do tríceps. Ó, aqui o ancônio, tríceps, cabeça medial, lateral e cabeça longa. Lembrando que o tríceps ele também auxilia nessa extensão porque ele é um músculo poliarticular, né? A cabeça longa do tríceps ela tem origem no ombro, então também auxilia em movimentos do ombro. Aqui a gente tem um movimento de pronação no antebraço. Na verdade, é pronação. A gente tem, ó, pronador redondo e pronador quadrado. Então aqui, ó, meu braço, ó, tá vendo? Nesse momento aqui, meu braço está um do lado do outro na supinação. Quando eu faço uma pronação, o rádio ele atravessa por cima da una. Ó, o rádio ele atravessa por cima da una. E ó, lembra que a una, quando a gente falou da una, a gente falou que a una ela não fica conectada a esses ossos do carpo, ela é mais solta. Por quê? Para permitir esses movimentos aqui, ó. Então tá vendo? A una ela fica mais solta, ela se movimenta mais, ó, os ossos do carpo, como que ele se movimenta em relação à una. Então, eu lembro que eu falei como, deixa eu usar o termo que eu falei. Se eu não me engano, foi uma baixa limitação óssea, alguma coisa assim. E serve justamente para isso, né? Se a una fosse colada com esses ossos do carpo, ia ser mais difícil a gente ter essa mobilidade. Então ela fica mais solta e o rádio ele tem uma conexão maior com os ossos do carpo. Beleza? Então é bem legal a gente ver nessas imagens assim, né? O movimento de pronação. Já o movimento de supinação, ó, você tem ali, ó, bíceps braquial, ó, o tendão de inserção do bíceps, tá vendo? Tendão de inserção do bíceps. Supinação. Lá, o bíceps pronação, ó, supinação, encurtando. E aqui a gente tem o músculo supinador e o próprio braquiorradial que também auxilia nesse movimento. Tá? Porque o braquiorradial, quando ele contrai, ele traz o braço sempre para a posição neutra. Independente de estar em prono ou de supino, ele traz para a posição neutra. Tá? Então, pronação, a gente tem aqui, ou supinação, a gente tem o supinador e o bíceps braquial. Beleza? E aí a gente fecha esse vídeo um pouco mais prático, é um vídeo mais curto também, mas eu acho que é bem bacana que dá pra gente ter uma visão mais global aí, né? Uma visão um pouco melhor sobre a articulação do cotovelo. Então é isso por esse vídeo, espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Valeu, tamo junto!